and Stuart Sutton. De todos os casos que o Vaticano já investigou, esse é o pior já visto em toda a história. E até hoje divide opiniões entre a fé, a ciência e o medo que habita dentro de nós. Talvez já tinha visto algum filme inspirado nessa história. Mas o que eu vou te contar aqui agora é o que realmente aconteceu com Annalise Mitchell. E eu já vou avisando desde agora, não é uma história fácil de ouvir. É pesada, é triste e acima de tudo, é perturbadora. Se você tem coragem, apaga as luzes, porque essa história começa de uma forma simples. Simples até demais. Annalise Mitchell nasceu em 1952, na Alemanha Ocidental. Ela vinha de uma família extremamente religiosa, católica praticante, daquelas famílias que rezavam todos os dias, iam na missa com frequência, e acreditavam profundamente no céu, no inferno. E é muito importante você guardar essa informação, porque a fé da família vai influenciar absolutamente tudo daqui pra frente. Annalise era descrita como uma garota normal, tímida, estudiosa, educada. Nada nela indicava que aquela menina se tornaria o centro de um exorcismo mais famoso da história. Mas tudo começa a mudar quando ela ainda era adolescente. Aos 16 anos, teve a sua primeira crise. Ela caiu no chão, começou a se debater, perdeu o controle do corpo. Os médicos disseram que era uma doença chamada epilepsia do lobo temporal. E assim ela passou a tomar medicamentos muito fortes. E no começo parecia que estava tudo funcionando, mas aos poucos algo começou a ficar muito estranho. Annalise dizia ver rostos demoníacos, dizia ouvir vozes, dizia sentir uma presença constante ao redor dela. E aqui é onde a história começa a ficar realmente pesada. Ela começou a ter aversões a objetos religiosos, não conseguia entrar em igrejas, não conseguia olhar para crucifixos, e dizia que sentia um cheiro de podre quando alguém rezava perto dela. Agora eu te pergunto, imagina isso, uma garota criada dentro da fé, agora sendo atormentada exatamente por aquilo que sempre acreditou. Nunca pensei que veria algo paranormal ou diabólico. Com o tempo, o comportamento dela piorou. Annalise começou a rosnar, falar com vozes diferentes, a dizer que dentro dela havia várias entidades. Segundo os relatos, ela afirmava estar possuída por 6 demônios, entre eles Lúcifer, Judas Iscariotes, Nero, Caim e outros espíritos condenados. E o mais assustador é que ela dizia que estava sofrendo aquilo como se fosse uma forma de punição e sacrifício. Ela se automutilava, batia a cabeça contra a parede, chegou até a arrancar a própria roupa em público. E a família, sem saber mais o que fazer, começou a acreditar que aquilo não era uma doença. Para eles, aquilo era uma possessão demoníaca. No começo, a Igreja Católica se recusou a autorizar um exorcismo. Eles acreditavam que o caso ainda podia ter tratamento pela medicina, mas os estados de Annalise só pioravam. Ela parou de comer direito, ficou extremamente magra, chegou a se ajoelhar por horas seguidas rezando, até os joelhos sangrarem. Depois de muitas insistências da família, em 1975, o Vaticano autorizou o exorcismo. E é aqui que a parte mais assustadora começa nessa história. Foram realizados 67 rituais de exorcismo, ao longo de quase um ano, sessões longas, gravadas em áudios, onde é possível ouvir gritos, gemidos e vozes que sinceramente não parecem humanas. Durante os rituais, Annalise gritava nomes, blasfêmicas e ria de forma macabra e dizia que nunca seria liberta. Ela dizia que estava condenada e que o sofrimento dela era necessário. E o pior de tudo é que ninguém interrompeu aquilo.
ela foi ficando cada vez mais fraca, cada vez mais magra, mais quebrada fisicamente, até que chegou ao fim. Em 1976, Annalise morreu. Ela tinha apenas 23 anos e a causa oficialmente da morte, relatada por médicos, foi a desnutrição severa e desidratação do corpo. O seu corpo estava tão fraco que simplesmente não aguentou mais. Ela pesava cerca de 30 quilos no final da sua vida. A família e os padres responsáveis foram levados ao julgamento por homicídio culposo. E a pergunta ecoava era simples de responder: foi possessão demoníaca ou uma doença mental grave ignorada? Os áudios do exorcismo foram apresentados no tribunal e até hoje quem escuta esses áudios ficam na dúvida. Alguns dizem que é impossível explicar aquelas vozes, outros afirmam que tudo pode ser explicado pela medicina. A igreja depois disso mudou completamente suas regras sobre os exorcismos. Hoje, eles são muito mais rígidos, muito mais raros e por causa de Annalise Michel deixou uma marca profunda no Vaticano. E agora eu te pergunto, até onde vai a fé e aonde começa o perigo? Annalise foi vítima de demônios ou de crenças levadas ao extremo? Talvez a verdade esteja no meio dos dois, ou talvez a gente nunca vai saber. O que fica é a história de uma jovem que sofreu até o último suspiro e que até hoje continua assombrando quem conhece o seu nome.